Muito obrigado, meu pastor. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, aproveitando que estamos em pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5, a partir do versículo 10. Livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto um espírito excelente de conhecimento e inteligência e interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-te, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: tu és o mesmo Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que há em ti luz, inteligência e excelente sabedoria. Amém? Espírito Santo, meu doce amigo e meu fiel companheiro, nós terminamos de ler a tua palavra e todas as vezes que assim fazemos, tu te encarregas de fazê-la frutificar nos nossos corações, e nessa noite não será diferente. Usa de misericórdia e graça e nos pastoreia os teus santos e preciosos ensinos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, glórias a Deus. Israel estava vivendo uma das suas situações mais delicadas. Israel estava vivendo um dos seus tempos mais difíceis. Israel estava vivendo uma crise política, uma crise espiritual, uma crise econômica, uma crise institucional, e eles haviam perdido a liberdade, eles estavam opressos. A Babilônia, através do rei Nabucodonosor, os oprimiu. E debaixo dessa opressão, segundo narra, por exemplo, Jeremias, que enquanto Daniel profetizava na Babilônia, Jeremias profetizava em Jerusalém. Jeremias capítulo 29 é uma carta em que ele escreve aos que estavam deportados, e ele começa a dizer como eles deveriam se portar na Babilônia. E Daniel foi um dos que foi levado para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor teve uma estratégia. Ele pegou babilônios e trouxe para Jerusalém, e ele pegou os judeus e levou para a Babilônia. O propósito dele era fazer uma mistura de cultura, é fazer com que o povo perdesse sua essência, perdesse a sua linguagem, perdessem os seus costumes e, acima de tudo, perdessem a sua fé. Essa é uma das armas que o inimigo tem nos dias atuais. O inimigo não está muito preocupado em nos tirar da igreja, ele está preocupado em trazer o mundo para dentro da igreja. Ele não está muito preocupado em te fazer negar a fé, ele está preocupado em te fazer bagunçar a tua fé, contaminar a tua fé, de maneira que o pecado já não é mais pecado, o erro já não é mais erro, de maneira que o erro começa a ser justificado, e esse é o ambiente ideal para o inimigo fazer algo, tomar o que temos de mais precioso, que é a nossa identidade. Foi essa atitude que o Nabucodonosor faz. Então ele pega na primeira leva 10.000 príncipes, e ele pega estas pessoas nobres, tira de Israel e leva para a Babilônia. E chegando lá, dentre esses 10.000 príncipes, ele pede para que alguns que fossem sábios, que fossem doutos, que soubessem se apresentar
o meu conhecimento, a minha sabedoria, para que eu aproveite da sabedoria deles e eles possam assistir diante do rei. Essa história você sabe muito bem. Dentre eles, ele separa Daniel, Misael, Ananias e Azarias. A primeira coisa que ele faz, a primeira atitude que ele tem, é trabalhar para contaminar a identidade deles. Ele muda o nome deles. Ele tira o nome de Daniel e coloca o nome de Beltesazar. Misael, Ananias e Azarias, ele coloca o nome também de deuses babilônios, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Porque se eu mudo o teu nome, eu roubo a tua identidade. Olha como o inimigo trabalha para tirar o mais precioso que temos, que é a nossa identidade de Cristo. Ele começa a nos trazer, eu vou usar essa expressão, ele traz apelidos. Você tem um nome, você tem uma identidade. O teu nome é vencedor, o teu nome é lavado e remido no sangue do Cordeiro, o teu nome é nova criatura em Cristo Jesus. Mas o inimigo começa a trazer outros nomes e você começa a se chamar de atribulado, você começa a se chamar de perseguido, você começa a se chamar de fraco, você começa a se chamar daquilo que é a identidade do mundo e não a identidade do que Deus gerou em você. Não é a identidade de como Deus te vê, mas aquilo como as pessoas ou como o mundo te vê. Eles mantêm a identidade. E vem toda a história, eles desafiam o copeiro a trazer a eles um alimento diferenciado. E a partir dali, eles então se apresentam mais sábios, mais inteligentes, mais cultos. E sabe o que é que me chama a atenção? E eu quero que você guarde isso que eu vou lhe dizer agora. Com certeza você sabe, mas eu quero refrescar a sua mente com esse entendimento. Existe um nível de sabedoria que você encontra nos livros, que você encontra na cultura, que você encontra no entendimento. Mas há um segundo nível de sabedoria que você não consegue ter nos livros. É aquela sabedoria que você tem baseada na experiência, na vivência. Então, quanto mais experiência e mais vivência você tem, mais sábio você se torna. Mas há um terceiro nível de sabedoria, e essa sabedoria você não encontra na prateleira, você não pede pela internet, você não encontra na cadeira da faculdade, e por mais que você viva uma centena de anos, você não vai conseguir. Esta é a sabedoria dada pela glória de Deus, pela presença de Deus, por aqueles que vivem em intimidade com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que a estes jovens Deus derramou esse nível de sabedoria, a estes jovens Deus derramou esse nível de entendimento, de maneira que dentre todos os sábios eles foram encontrados mais sábios. Sabedoria dos livros, não apenas. Sabedoria da vivência, não apenas. Mas acima de tudo, a sabedoria espiritual. A minha oração nessa noite é que Deus nos dê um batismo de sabedoria, de maneira que a gente consiga discernir pessoas, consiga discernir tempos, consiga discernir circunstâncias, consiga discernir propósitos, de maneiras que você e eu não sejamos enganados, mas esse nível de sabedoria seja derramado sobre nós, que esse nível de sabedoria seja derramado sobre a igreja, que esse nível de sabedoria te faça compreender o que acontece na tua casa, o que acontece com a tua família, o que acontece com os teus filhos. Você não vai ficar perguntando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não, você vai dizer, meu Deus, como é que eu vou agir? Eu estou entendendo o que está acontecendo, porque o Espírito Santo é quem nos traz esse entendimento e esse nível de sabedoria. Daniel agora entra em destaque. Ele agora se torna um dos principais. Ele se torna um dos maiorais. E aquele menino simples, aquele jovem simples, que chegou sem entendimento, que chegou sem sabedoria, agora ele se torna um dos principais. E aqui eu vejo uma segunda lição na vida de Daniel. É que Daniel não muda o seu coração. Aleluia! Existem pessoas que na hora da aprovação dizem, pastor, eu vou estar lá nos 21 dias, pastor, eu vou estar com o senhor, pastora, conte comigo.
Mas quando Deus abençoa e quando Deus prospera, ele diz: pastor, o senhor sabe que você não tem, né? O senhor sabe, pastor, das dificuldades, né? Pastor, o senhor sabe, agora eu estou muito ocupado, né? Pastor, o seu coração se vende. O seu coração se vende com as iguarias que o mundo oferece. Eu me lembro que eu pastoreava em Açailândia e nós fizemos um propósito com a igreja e todos os dias às 5 da manhã nós estávamos orando. E tinha um irmão lá: pastor, eu já fiz um propósito com Deus, se Deus me abrir uma porta de emprego, meu primeiro salário é seu. Falei: não dê para mim não, oferte na casa de Deus. Não é do senhor. Falei: não, oferte na casa de Deus. Deus abriu as portas de emprego, ele conseguiu um bom trabalho, pegou o primeiro salário, trouxe na casa do Senhor. Passou uns dias, ele começou a faltar, não vinha mais aos cultos, não apareceu mais na oração. Falei: irmão, o que aconteceu? O senhor sabe, né, pastor, o trabalho. Falei: irmão, esse trabalho é um problema na sua vida. Fala, Jesus. Eu vou orar para não ficar desempregado de novo. Pastor, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse não. Falei: não, esse trabalho é problema na sua vida. Você não está mais conseguindo nem cultuar a Deus. Eu vou orar para não ficar desempregado. Irmão, no outro dia ele foi demitido. Eu nem orei. Eita, Jesus. Mas Deus aproveitou da minha fala. No outro dia ele estava desempregado. 5 horas da manhã ele estava lá. Isso eu conversei com ele no domingo. Na segunda ele foi demitido. Terça-feira ele estava lá às 5 da manhã. Eu falei: irmão, o que foi? Pastor, estou desempregado. Eu falei: que glória. O irmão voltou para Cristo agora. Eita, Jesus. Você sabe por que muitas bênçãos nós não recebemos? Sabe por que muitas respostas daquilo que nós pedimos Deus não nos dá? É porque nós não estamos preparados, prontos para receber o que Deus tem para nos entregar. Não é porque Deus não está ouvindo a tua oração, não é porque Deus não está ouvindo o teu clamor, não, é porque você está sendo preparado para receber aquilo que Deus tem para te entregar. Aquilo que Deus tem para te entregar é muito maior do que você imagina, e se você não estiver preparado, isso pode se transformar num problema para a sua vida, e Deus não vai te entregar um problema, Deus vai te entregar uma bênção. Deus não vai te entregar um laço, Deus vai te entregar uma porta. Ele vai abrir uma porta na tua frente, Ele vai abrir uma porta na tua direção. Eu posso ouvir amém? Você precisa estar preparado para receber aquilo que Deus tem para te dar. Daniel se tornou um dos maiorais, e uma coisa que ele não relaxava com a sua vida de oração. Todos os dias abria a sua janela direcionada para Jerusalém, e lá ele buscava o seu Deus. E obviamente começaram a ficar com inveja dele e disseram: nós temos que fazer alguma coisa. E começaram a observar passo a passo o que Daniel fazia. E chegaram a um ponto que disseram: olha, ele não comete nenhuma gafe, ele não aceita suborno, ele não aceita mentiras, ele não mente, ele não esconde, ele não rouba, ele não faz nada. E agora como é que nós vamos pegar ele? Só tem um jeito. Nós só conseguimos pegar ele se for pelo seu Deus. Entenda algo: aonde Deus te colocou, ali você vai ser provado. Se você enfrenta provações no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola, com os seus vizinhos, não fica com raiva deles não, porque por trás da atitude deles tem uma força maligna. Por trás da palavra destas pessoas há uma intenção maligna, mas o propósito de Deus é te honrar mesmo apesar das ações malignas, porque a Bíblia diz que nós não ignoramos os seus ardis, nós sabemos como é que o inimigo age, e a Bíblia diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos ama. Aleluia! Eu sei, meu pastor, o que é recomeçar um trabalho. Eu sei o que é recomeçar um ministério. Eu enfrentei uma situação como esta. Talvez a minha foi até um pouco pior. A nossa igreja ficou numa situação, irmãos, que a nossa igreja ficou assim, ó, 5 irmãos. A gente tinha vontade
para sentar, para ficar em pé no assento e sentar no encosto, para que olhasse de fora e pensar que era gente grande. Num desafio, nós enfrentamos uma situação que eu saí de 1000 membros para 32. Olhando para aquela situação, eu disse: meu Deus, algum dia o meu nome, a minha honra será restaurada. E a minha vontade era querer me justificar. A minha vontade era querer dar explicações. E o que Deus me disse foi apenas: te cala, sou eu que te justifico. Te cala, sou eu que sou a tua justiça. E eu pregava para uma igreja lotada na minha mente, mas diante de mim tinha 5 pessoas, tinha 6 pessoas. Uma irmã chegou para mim e disse: pastor, vejo o senhor tão empolgado pregando. Pastor, vai embora. O senhor não merece isso não. O senhor é um homem muito dedicado. O senhor é um homem que busca a palavra, que busca Deus. O senhor não merece não, vai embora. Eu pago sua mudança. Eu disse: minha irmã, a palavra que Deus me deu essa madrugada foi: para cada dia de vergonha eu te darei dupla honra. Essa é a palavra de Deus para essa igreja. Para cada dia de vergonha o Senhor trará dupla honra. Então não se entristeçam, não se esmoreçam, não desanimem, não percam a força. Não. Está começando um novo tempo, está começando uma nova história. Deus faz com que o pequeno se torne grande. Como disse o pastor Adilson, ele usa os pequenos para confundir os grandes, os fracos para confundir os fortes, os loucos para confundir os sábios, os que não são para confundir os que são, para que todos vejam que tudo é por Ele, é para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Pecando e anda lá, mansuriando e eu disse para essa irmã, depois se tornou uma das pastoras do ministério. Eu disse: irmã Nazaré, vai chegar um dia em que o portão da igreja vai estar logo fechado e nós vamos olhar lá para dentro e vai estar lotado e vai estar uma outra multidão do lado de fora esperando para entrar. Ela disse: eu creio nisto, meu pastor. Passa-se o tempo, passa alguns dias, nós passamos a ter 2 cultos, porque a igreja não comportava a quantidade de discípulos. Eu vim visitar minha mãe e eu não consegui chegar para o primeiro culto. O primeiro culto começava às 5 e o segundo começava às 7. Fui em casa, tomei banho rápido, falei: não deu para ministrar no primeiro culto, eu vou ministrar no segundo. Quando eu chego na porta para entrar, os meninos vêm, me abraçam, os irmãos: meu pastor, e eu vou: com licença, Deus abençoe, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, até que eu chego no portão. Quando eu chego no portão, a pastora Nazaré estava na porta, esperando para entrar para o segundo culto. Eu disse: pastora Nazaré, pedi para o diácono que estava no portão, eu falei: abre a brecha um pouquinho aí. Ele abriu. Eu disse: pastora Nazaré, no dia que a senhora queria pagar minha mudança para mim ir embora, eu lhe disse que chegaria um dia em que o portão estaria fechado. Olha o portão fechado. Eu disse: nós olharíamos para dentro e teria uma multidão lá dentro. Ela começou a chorar. Eu disse: olha a multidão lá dentro. Eu disse: teria uma outra multidão fora. Olha a multidão fora. A palavra se cumpriu, pastora Nazaré, porque Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas.
Daniel estava no apogeu, era o homem mais reconhecido do reino. Depois do rei era ele, mas ele continuou mantendo-se fiel. Resumindo a história, ele não negocia a sua fé. Ele vai para onde? Na cova. Olhe para cá, pense nisso. Nem todo mal é mal, nem todo problema é problema, nem toda perca é perca. Aquele homem que era o reconhecido, que estava nas maiores reuniões do palácio, agora esse homem vai parar na cova. Sabe por que Deus permite isso? Para mostrar quem é quem na história. Aquele homem que não faltava nenhuma reunião diplomática, nenhuma reunião business, nenhuma reunião de relações internacionais. Esse homem agora é jogado na cova dos leões. E você vê esse Daniel, o mesmo Daniel. Passa o reinado de Nabucodonosor e o seu filho Beltesazar assume o reinado. E agora chega no capítulo em que nós lemos. Agora esse homem que era o mais importante do reinado de Nabucodonosor, esse homem cai agora no anonimato. Esse homem agora é o, desculpe minha brincadeira, mas ele agora se torna um João ninguém, primo do coisa nenhuma. Agora ele é a terceira pessoa depois de mais ninguém. Esse homem está esquecido. Esse homem está desprezado. É aquele homem que agora ninguém mais lembra para nenhuma reunião. É aquele homem que ninguém não lhe convida mais para nada. As grandes comemorações ninguém mais se lembra dele. Ele não recebe convite nem para o almoço de domingo. Ele não é chamado para nada. É como se as pessoas o ignorassem. É como se ele tivesse se tornado invisível. As festividades e programações não se lembravam mais dele. Não se lembravam do nome dele. Ele se torna um esquecido. Ele se torna um anônimo. Beltesazar está lá no seu banquete. E ele pede que os utensílios da casa do Senhor sejam trazidos. E agora ele não apenas usa nos seus banquetes, mas ele também começa a ofertar os utensílios da casa do Senhor nos altares pagãos. Aí vem uma mão e começa a escrever na parede. O rei fica perturbado, ele não sabe o que está escrito. Ele chama os seus sábios, ninguém consegue decifrar, ninguém consegue explicar que escrita era aquela. O rei Beltesazar se perturba. E quando ele está lá perturbado, a sua mãe, a esposa de Nabucodonosor, chega e diz: meu filho, no tempo do reinado do teu pai, tinha um homem que era um dos principais dele. E nesse homem tem sabedoria, tem inteligência. Esse homem tem o Espírito de Deus nele. Mandaram chamar Daniel. E quando Daniel chega na presença de Beltesazar, e aqui é o ponto principal da palavra, a pergunta que Beltesazar faz a Daniel é: tu és o mesmo Daniel? O teu coração não mudou, não. Tu és o mesmo Daniel do tempo do meu pai. Tu és o mesmo Daniel que vieram com os dispersos da Babilônia. Tu és o mesmo Daniel daquele tempo. Teu coração não mudou, não. Você caiu no anonimato, você foi esquecido, mas a tua fé permanece a mesma. Tu és o mesmo Daniel. Agora mude o Daniel e coloque o seu nome. O Senhor está te perguntando: tu permaneces o mesmo, mesmo sendo esquecido, mesmo sendo provado, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo acusado.
circunstâncias não podem editar a nossa fé. As circunstâncias não podem definir o que somos. Se é sorrindo, nós somos fiel. Se estamos chorando, nós estamos fiel. Se temos abundância, nós somos fiel. Mas se passamos por necessidade, nós somos fiel. Se a casa está abastecida, nós somos fiel. Mas se a casa está igual ao loteamento novo, só água e luz, nós somos fiel. As circunstâncias não vão roubar a nossa fé, porque nós não dependemos das circunstâncias. A nossa confiança está no Senhor. Eu não sei com que propósito você entrou neste projeto. Eu não sei com que propósito você entrou nesta campanha. Talvez você queira uma cura, talvez uma restauração, talvez você esteja à espera de um milagre, talvez à espera de uma resposta. A pergunta do Senhor a mim e a você essa noite é: quem é você? Você é o mesmo. Beltesazar chega querendo comprar a fé de Daniel. Olha, Daniel, se você conseguir discernir o que está na parede, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo e outro, eu vou te presentear com isso, eu vou te presentear com aquilo, eu vou te presentear com aquilo outro. E Daniel disse sim, simplesmente: olha, os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro. Todavia, eu vou ler para ti o que está na parede. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. As coisas carnais se discernem carnalmente. As coisas naturais se discernem naturalmente. Mas as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Sabe qual é o nosso problema? É que acontecem coisas espirituais na nossa vida e nós queremos discernir de forma natural. O problema não é o teu marido, o problema é o espírito maligno que está atuando por trás do teu marido. O problema não é a rebeldia do teu filho. O problema é o espírito maligno que está influenciando o teu filho a se tornar rebelde. Em vez de você brigar no mundo espiritual, você vai brigar com o seu marido. Em vez de você resolver o problema no mundo espiritual, você vai provocar o seu filho. Você não vai ter resposta. O problema não é as pessoas que saíram da igreja. Não. Já saíram, amém, Deus abençoe, que eles se resolvam com Deus. A questão é nós salarmos o nosso coração e dizer: Senhor, estamos prontos para receber os novos que o Senhor vai trazer, porque nós não vamos adoecê-los. Eles vão receber uma igreja de coração sarado, uma igreja de coração feliz, uma igreja de coração alegre, uma igreja que dirá: sejam bem-vindos, estamos aqui para povoar os céus e saquear o inferno. Sejam bem-vindos, porque estamos aqui para conquistar uma multidão de vidas para Cristo Jesus. Eu quero liberar um problema sobre essa igreja. Diga amém. Que coisa boa, sem saber o que eles estão recebendo. Eu quero liberar um problema sobre essa igreja. Vai chegar muito poucos dias que vocês vão enfrentar um problema grande aqui. Pastor, não tem mais cadeira. Cadê? O que é que a gente faz? Pastor, o que é que a gente faz? Não tem mais. Pastor, e agora? Pega lá de casa. Não tem mais. Já pegamos tudo, pastor. Os meninos, vem pra cá. Senta aqui na frente. Vamos liberar as cadeiras. Vai ser um abençoado problema. Vai faltar cadeira. Porque Deus vai trazer uma grande multidão. Porque essa multidão já está vindo. Eu estou ouvindo como o barulho de muitas águas. Eu já estou ouvindo o trovejar. Eu já estou ouvindo o sinal do milagre. Eu acho que você não está entendendo. Eu vou repetir. Já há sinal, já arrumou de uma grande chuva que Deus vai derramar sobre esse lugar. Decanta la maçuria, decanta la voz. Dela maçuria, decanta la maçuria, decanta la voz. Decantando la maçuria, decanta la voz. Exalte, glorifique, glorifique.
quando essa palavra se cumprir. Os pastores vão perguntar: vocês lembram daquele dia que a palavra foi liberada? Quem estava lá? Quem estava aqui? Você vai levantar a mão e vai dizer: eu estava no culto que foi liberada a palavra, eu estava no culto que foi liberado o milagre, e essa palavra se cumprirá. Quantos podem dizer amém? Eu quero que você fique em pé no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você olhe para a pessoa que está próxima de você, e eu quero que você fale isso com autoridade. Eu quero que você fale isso com fé. Eu quero que você fale isso com convicção. Eu quero que você fale como um profeta do Senhor. Se for irmão, você vai dizer: meu irmão. Se for irmã, você vai dizer: minha irmã. Diga: minha irmã, eu quero te constituir como minha testemunha. Quando essa palavra se cumprir, eu vou olhar para você e nós vamos dizer: a palavra se cumpriu. Aleluia, 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 aleluia. Decanta la maçoria, decanta la maçoria. Quando essa palavra se cumprir, você vai dizer: eu estava aqui quando ela foi liberada. A palavra se cumpriu. Há uma unção de restauração nesse lugar. Há uma restauração liberada nesta noite. Há uma unção de milagres liberada sobre esse lugar. E se você recebe, então levante a sua voz e comece a orar. Levante a sua voz e comece a declarar. Comece a dar brados de júbilo pelo que Deus está construindo. Essa é a palavra do Senhor essa noite. Como perseverastes na tua tribulação, na perseverança e na paciência, o Senhor te dará alegria no Eu quero chamar os pastores aqui à frente com muita humildade, com respeito. Eu os convido aqui. Eu quero orar por vocês. Eu sei o que é a dor de um recomeço. Eu sei o que é a dor de quem recomeça. As nossas indagações, as nossas perguntas. Tememos o questionamento, nos lembramos dos tempos de outrora. E eu sei o que é isso. Se você ama seu pastor, se você ama sua pastora, estenda as mãos para cá. De la maçuria, decanta la maçuria da lavas. Decantuyanda la maçuria, decanta la maçuria da lavas. Decantuyanda la maçuria, decanta la maçuria da lavas. Pai, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, o mesmo Deus que trouxe restauração à minha vida e ao meu ministério, eu quero liberar esta unção de restauração. Eu quero liberar sobre eles a autoridade. Eu quero liberar sobre eles unção de alegria. Pai, nesta noite os céus se movem na direção deles. Os céus se movem neste lugar. E na autoridade que é no nome de Jesus, eu libero a unção de um novo tempo, a unção de uma nova estação. Hoje o Senhor está fechando um ciclo. Hoje o Senhor está fechando uma estação. Hoje o Senhor está liberando a unção de um novo tempo para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Escute, igreja. 21 dias. São 3 ciclos de 7. Primeiros 7 dias, um ciclo. Segundo ciclo, mais 7 dias. Terceiro, mais 7. Hoje a igreja está no 14º dia. Está fechando o segundo ciclo para entrar no ciclo de um novo tempo. Então, nesse dia, Deus me traz a esse lugar
Senhor, com